Paz seja convosco. Glorificamos a Deus, porque Deus nos desperta. Amém. Porque Ele nos concedeu o pão nosso de cada dia. Agradeço a Deus porque você está aí. Nós podemos nos reunir para falarmos das coisas referentes à Palavra de Deus. Nosso objetivo é conhecer mais dele e assim confiar nele, independente das lutas e necessidades e dificuldades que estejamos passando. A vida, ela nos prega peças, enquanto nós, como seres humanos, aguardamos resoluções. Muitas vezes os problemas eles se acumulam. Nem bem saímos de um, entramos em outro. Mas em todas as situações o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. Intente olhar acima do problema. Olhe para a cruz, de onde nos vem a salvação, nos vem o amor e nos vem o cuidado. Aquele que entregou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. O melhor dele Ele já nos deu. E as coisas mínimas Ele também nos concede. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos agradecer pelo Teu amor, agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo conosco. Agradecer, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, Pai, o Senhor tem nos restaurado, tem nos resgatado. Queremos consagrar ao Senhor este dia, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda, Pai, o privilégio de podermos ser chamados de filhos de Deus. Abrimos nosso coração para o entendimento, para que o Senhor venha ministrar sobre nós e nós assim possamos ser um pouco mais conformados à figura de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar você que chegou agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana foi uma semana diferente. Diferente por quê? Porque dentro das minhas reclamações, as mesmas que você faz, eu me encontrei observando o que nós temos. Em especial na sexta-feira, creio que foi na sexta, ou na quinta, não me lembro. Eu desci para tomar café e ali tinha sido preparado uma bandejinha de frutas. E aí eu pude encontrar ali 5 frutas. E eu olhei para aquelas frutas de uma maneira espiritual e me envergonhei das minhas reclamações e das minhas murmurações. Nós somos pessoas ingratas, nós somos pessoas infiéis, porque nós temos muito e reclamamos. Eu vejo pessoas reclamando das suas vidas, pessoas como eu que reclamam. Eu reclamo também. Eu não sou tão espiritual como você pensa. Eu tenho minhas dificuldades. São muitas. Na sexta-feira, inclusive, só fazendo uma pausa, eu estava com o Felipe, vendo um problema mecânico do carro dele. E aí eu falei assim, você passa aqui e me pega. Ele falou assim, mas você vai andar com um pecador? E eu brinquei com ele e falei assim, eu sou mais pecador do que você. É mais fácil eu sujar o seu carro com o meu pecado do que você me sujar com o seu. Mas, mesmo naquele momento, pegando esse exemplo do carro, pegando o exemplo das frutas e tantos outros exemplos, eu me senti envergonhado perante o Senhor. E eu quero fazer isso de uma forma pública, porque o Senhor ele é muito bom. Enquanto nós ficamos nas nossas postagens no Instagram, no Facebook, na academia, no carro,
cantando parabéns e toda sorte de coisas, a gente tem que lembrar que tem pessoas que não têm o que comer. Nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar que aquilo que nós temos numa simples postagem na academia quer dizer que nós temos recursos para despender na academia. Eu tenho recursos para comprar as minhas frutas. E nós temos que reconhecer esta grandeza de Deus, reconhecer o poderio do Senhor. E eu convido você a se envergonhar comigo. Iniciando a nossa escola dominical, nós estamos tratando de 10 mandamentos. Nós já estamos no 3º tópico e nós estamos falando sobre os 10 mandamentos e a graça de Deus. Nós começamos no 2º período da semana passada. E eu comecei como eu faço todos os domingos, eu acordo por volta das 5 da manhã para fazer uma oração por você. Oro para que a internet ela seja estável tanto na minha emissão como na sua recepção, para que você se desperte, que você não olhe para as outras coisas que você tem que fazer, mas que você separe realmente esse tempo para o Senhor. E aí eu comecei a rabiscar aqui, fazendo a minha breve revisão, além da minha oração, eu também faço uma revisão. E o que nós tratamos na semana passada, eu comecei a ler. E eu vi, e a primeira pergunta que nós fizemos no início do 2º módulo da semana passada é: por que Deus deu os 10 mandamentos? E aí eu fiquei ali com esse texto meditando, comecei a inverter algumas frases, e Deus não nos deu uma religião subjetiva, cujas doutrinas dependem da cabeça de cada um. As doutrinas cristãs, elas são determinadas. Elas não são segundo o seu coração ou segundo a sua vontade. Não é segundo o meu coração e segundo a minha vontade. Os 10 mandamentos representam a forma objetiva de Deus para indicar o que Ele ordena que nós sejamos. Essa ordenança dos 10 mandamentos não são para aqueles que não são filhos. São para aqueles que são filhos. E como ordenanças, elas têm que ser cumpridas. Ele nos revelou a sua lei moral, que é a sua vontade para as suas criaturas. Quando você age segundo os 10 mandamentos, quando você age em obediência ao Senhor, você revela a majestade dele neste mundo, a santidade dele neste mundo. Nos 10 mandamentos nós conhecemos os nossos limites. Nós falamos até o primeiro módulo, primeiro período na semana passada, que os 10 mandamentos eles estabelecem para nós limites, nossas obrigações, comparando nossa vida, nossos desejos e as inclinações com a lei de Deus, nós vemos como nós somos pecadores. Há um livro muito interessante que, se você desejar, eu posso compartilhar com você. Chama-se O Mal que Habita em Mim. E ele fala da realidade que os seres humanos têm dentro do seu coração. Nós estamos entrando numa época de Natal em que as pessoas falam que é a época do amor, mas talvez seja a época da maior demonstração de egoísmo do ser humano. Como assim, pastor Paulo? As pessoas cantam, as casas são enfeitadas, mas não tem época do ano que você gasta mais para você. Não tem época do ano em que você gasta mais com você em alimento, em ornamentos e toda sorte de coisas. E que você não lembra do próximo. Nós não lembramos do próximo. Enquanto nós temos as nossas mesas cheias, nós não estamos preocupados com o próximo. E quando nós comparamos a nossa vida com os 10 mandamentos, a pecaminosidade do nosso ser é aparente e o mal que habita em nós é exteriorizado. Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E nós não fazemos nenhum nem outro. Leia e entenda e ouça o que eu estou falando nós, não estou falando de você, estou falando da gente. O conceito bíblico de amor, ele se expressa em obediência à palavra e morte para a sua vontade. Então, no primeiro período, dentro das orações,
que eu corto na edição para a internet depois, eu falei da condição lá da Betânia com a sua irmã. Eles estão precisando de fraldas. Estão precisando de mão de obra, de ajuda. Talvez você não se preocupe com isso. Mas entre em contato com elas. E pergunte, mas ouse perguntar. Posso ajudar em alguma coisa? Eles estão precisando de fraldas. Eles estão precisando de auxílio. Talvez você possa ficar lá uma tarde para que a Betânia possa tomar um banho, deitar na cama, sem a preocupação de ter que levantar. Você possa cuidar do Daniel e da Manu, para que a Esther, no momento em que ela não estiver lá fazendo o trabalho dela, ela possa talvez ter um banho mais demorado, ou possa fazer o cabelo, dar uma volta. Nós temos que matar a nossa vontade. Nós temos que aprender a olhar para o próximo. As coisas são muito rápidas nessa terra. E nós começamos na semana passada a estudar o que aconteceu com Paulo, dividido em 3 partes: antes da conversão, depois, durante e depois da conversão. E nós falamos que Paulo, que ainda era Saulo, ele acreditava que ele estava zelando pela lei de Deus, perseguindo os cristãos, mas a visão dele era uma visão distorcida. Se você não tem a compreensão correta da lei de Deus, a sua visão ela é distorcida. E você vai usar a própria lei como desculpa para o seu pecado. As pessoas elas usam as Escrituras como uma forma de desculpa para o seu agir. Falamos da falta de visão de Paulo durante a sua conversão. Deus arrancou Paulo do pecado. Através daquela experiência de Atos, é uma coisa sobrenatural, em que aquela luz o envolve, a voz aparece. Não tem nada de cavalo, as pessoas falam que Paulo caiu do cavalo. Não aparece cavalo nenhum ali na história. Paulo vai para o chão, cai no chão e ele levanta cego. Deus transformou Saulo em Paulo. Muito mais do que uma mudança de nome, é uma mudança de comportamento e de caráter. Todas as suas premissas, ele percebeu que eram falsas. Ele percebeu também que os seus objetivos, eles tinham que ser modificados. O Senhor enviou então Ananias, servo do Senhor, para que Paulo tivesse os seus olhos abertos. Olhos físicos e olhos espirituais. O Espírito Santo era aquele que o ia instruir. E o Espírito Santo o fez e o inspirou na escrita das suas cartas. Afinal de contas, nós estamos sob a lei ou sob a graça de Deus? É um terceiro tópico antes da conversão e durante a conversão. Nós temos essa lei, nós estamos sob a lei, sob a graça. O apóstolo Paulo diz que nós não estamos sob a lei, mas estamos sob a graça, Romanos 6,14. Mas será que... o que quer dizer não estar sob a lei? Tem uma passagem que diz assim: se você está em Cristo, nova criatura você é. O que é estar em Cristo? É ter um crucifixo? É fazer parte de uma igreja? Em relação à lei, será que ela perdeu a validade? Muitas igrejas dizem que sim. Muitas igrejas falam: não pregue no Antigo Testamento, fale do Novo. Será que o Antigo Testamento é apenas um relato histórico? Nós não temos obrigação nenhuma com ela? Conforme nós já estudamos, se você não viu esse material, está lá no site, você pode voltar um domingo, 2 domingos, você vai ver, isso é muito importante. O que é que a lei fala? Aí você tem que perguntar: que lei? Será que é a lei civil e judicial? Não. Essa lei civil e judicial falava que a salvação era para os judeus e os judeus somente. Isso caiu por terra. Com o advento de Cristo, não há mais um Israel físico. Existe, claro, mas é muito mais do que um físico, é um Israel espiritual de Deus. Então, a lei civil, a lei judicial caiu por terra.
Leis cerimoniais também caíram por terra, porque elas apontavam para a vida de um Messias que já veio. E com a vinda do Messias, essas leis caíram por terra. Nós não temos mais nenhuma ordenança. Por isso que, às vezes a gente vê cerimônias, até que bonitas, em que faz lá a cerimônia do perdão judeu, que chama Yom Kippur. Mas não tem sentido mais. Não tem mais sentido as vestes judaicas. A santificação do templo como um lugar físico, não existe mais isso. Cristo, Ele nos resgatou de uma só vez. Acabou. E nós também não estamos debaixo da lei moral de Deus no sentido de condenação. Porque aqueles que são filhos, a lei moral já não os alcança mais. Porque eles são filhos, eles são salvos. Então não há a condenação pelo seu pecado, mas há consequências. Apesar da lei moral, ela ter caído também no sentido de consequência, no sentido de consequência de condenação eterna, ainda há o sentido de consequência terrena e também o sentido da desobediência. Estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para o nosso semelhante. Para que você seja denominado cristão, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Algo que se reflete a Deus e também ao próximo. Nós vamos ver, se Deus assim o permitir, a partir da semana que vem. Não, ainda não. Talvez na semana que vem. Nós vamos ver o primeiro mandamento. Tudo isso é uma preparação. Nós estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo da nossa santificação. Algo que é efetivado através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, como foi na vida de Paulo, que ele ficou cego e o Espírito começou a ministrar sobre a vida dele. Uma ministração que se iniciou na abertura dos olhos, físicos e espirituais, e só acabou na época, no momento da morte. Até lá, ele, apóstolo Paulo, estava sendo tratado e trabalhado. Nos 2 últimos aspectos, a própria lei moral de Deus é uma expressão da sua graça, representando a objetiva e proposital revelação da sua vontade. A lei, ela é uma manifestação da graça de Deus. É verdade, portanto, que nos sentidos acima não estamos sob a lei, mas sob a graça de Deus. Devemos cuidar, entretanto, para nunca entender essa expressão como algo que invalida a lei de Deus nos nossos dias. Apesar de nós vivermos na época da graça, a lei continua válida. Você continua não podendo adulterar, cobiçar, levantar falso testemunho, levantar o santo nome de Deus em vão, deixar de honrar pai e mãe. E todos os 10 mandamentos, eles continuam válidos para a minha vida e para a sua vida. Algo que a sociedade ocidental, em especial, está descartando. E está levando a sociedade ao caos. Apesar de você ver as pessoas bonitinhas andando na rua aí, os corações eles estão destruídos. A nossa sociedade está pronta a implodir. Mais importante ainda, devemos cuidar para não transmitir conceitos falsos e não bíblicos, estabelecendo um contraste inverídico entre a lei e a graça, como se ambos não procedessem de Deus. Cuidado com o que você ensina. Cuidado com o que você propaga às pessoas. Se você não tiver o conhecimento, você ensina errado. Já ensinei muita coisa errada. Por isso que sempre que eu inicio um estudo, sempre que eu inicio um culto, eu peço que Deus ele possa estar blindando o seu coração e te dar discernimento, para que você saiba o que vem dele e o que não vem. Muitos ensinamentos no campo evangélico são, na prática, totalmente subjetivos e desprezam a lei de Deus, negam a sua validade e colocam a interpretação de cada uma acima das determinações reveladas por Deus nas Escrituras. Dois momentos especiais não, mas 2 momentos ímpar que eu observei na internet essa semana.
Primeiro eu via um padre católico romano, em que ele falava sobre a tolice de ser protestante, porque o protestante ele coloca as escrituras acima da igreja e isso para ele está errado. Segundo ele, as escrituras nascem na igreja. E ele não podia estar mais equivocado. Porque a igreja nasce nas escrituras. O início é a palavra. 1 João capítulo 1, verso 1 fala: no início era o verbo, no início era a palavra. Não era a igreja. E aquele homem está equivocado. Respeito ele, mas ele está equivocado. Vi hoje, outro dia, esses momentos aqui, um vídeo em que um pastor entrou na igreja e aí o cantor, o levita lá, recebeu a instrução que não era para ele falar, mas aí ele não aguentou e falou assim: eu fui no monte, recebi uma revelação que a gente vai dar 4 pulos aqui, 40 pulos aqui, cada um tem que dar e eu vou contar. E quando der o 40º pulo, a vitória vai ser liberada para a gente. E aquele pastor ficou incomodado, não era a igreja dele, e quando ele pegou a palavra, ele tentou ser manso, mas ele não conseguiu, e ele disse: mesmo que um anjo desça do céu e traga uma revelação diferente do que está nas escrituras, que seja maldito. Se alguém falar que a palavra de Deus, que o Antigo Testamento, ele é inválido, que seja maldito. A nova visão de Paulo. Nós falamos de antes da conversão dele, do engano, falamos da transição dele e depois da sua conversão. Se estudássemos apenas o registro histórico da conversão de Paulo, não chegaríamos a compreender a importância da lei de Deus nesse processo durante toda a sua vida. Entretanto, quando lemos o que Paulo escreveu posteriormente, passamos a compreender muito sobre qual era a visão paulina a respeito da lei. Visão essa que enfatiza a validade da lei moral de Deus a todas as eras. Se a gente for focar a vida de Paulo em um momento, talvez você tenha uma visão distorcida. Mas conforme Paulo vai sendo santificado progressivamente, sim, você pode perceber isso na escrita das suas cartas. Um homem em processo de transformação e santificação, como eu e como você. Paulo não recebeu algo assim, você fala assim, ele foi transformado tempo após tempo. Se você acompanhar a biografia da escrita de Paulo, você vai ver Paulo brigando com Pedro. Você vai ver Paulo não querendo perdoar Marcos. Você vai ver Paulo irado. Um homem que precisava de mudança e transformação, como eu e você. Romanos 3,20 diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Para que os 10 mandamentos? Para que você conheça o que é o pecado. Por isso que eu fico olhando na internet, os pastores fazendo piadinha, dando risada, eu não consigo entender isso. E talvez a nossa igreja ela vá cada vez ficando menor, porque eu não consigo olhar para a minha enfermidade, para a sua enfermidade e tratar ela na revelia. Se você não tiver o pleno conhecimento do pecado, você não consegue se arrepender. Porque você vai achar que você está certo. E você não está certo. Você não está certo. A primeira validade da lei é fornecer o pleno conhecimento do pecado. Condição necessária para o arrependimento verdadeiro. Como que você sabe que você está errado se ninguém fala que você está errado? Apesar de nós termos algo que é de série do ser humano, que é o conhecimento do bem e do mal, presente de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, nós temos que entender que nós precisamos ser confrontados e exortados a todo dia. E a exortação é muito mais do que enfiar o dedo na cara. Exortação é você trazer ao peito e ensinar. De uma maneira mais dura, às vezes, de uma maneira mais relevada, em outras vezes. Falava essa semana com uma pessoa que estava reclamando da sua condição, e eu falei assim, meu querido, veja como que você está de bens. Você não está passando uma situação difícil. Você tem bens. Se você somar isso, mais aquilo outro, dá um montante aí de 50 mil reais. Uma pessoa que tem isso em bens está mal? Você não tem liquidez, é outros 500.
O que é liquidez? É você poder ir lá no caixa eletrônico, passar o seu cartão e tirar 50 reais, quer comer uma pizza ou fazer alguma coisa? Isso é outra coisa. E aí nós temos que aprender que a administração dos nossos recursos cabe a nós, pela orientação do Espírito Santo. Semana Estherzinha veio falar comigo assim pelo telefone rapidamente: pastor, eu preciso de ajuda assim, assim, assado e tal. Vamos ajudar. Porque o trabalho existe. Graças a Deus. Amém. O recurso existe. Graças a Deus. A força. Graças a Deus. E a administração? Opa, vamos administrar. Vamos administrar. Romanos 7,7, Paulo reforça a validade da lei para nos levar a uma conscientização plena do pecado e de nossa dependência da misericórdia de Deus Criador. Romanos 7,7. Você devia ter aberto. Romanos, capítulo 7, verso 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O apóstolo Paulo ele reforça a validade da lei para nos levar à conscientização plena do pecado e que nós somos dependentes do sacrifício de Cristo. Você não consegue deixar de cobiçar. Eu não consigo deixar de cobiçar. Eu não consigo deixar o meu pecado. Você não consegue, apenas através de Deus. Que diremos, pois? A lei é pecado? Não. Naquela época, as pessoas que se convertiam com o apóstolo Paulo começaram a achar a época da graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Você tem que dar contas, você tem que prestar contas a um Senhor. Além da validade relativa sobre a nossa natureza pecaminosa e sobre a santidade de Deus, Paulo ensina que a lei não é anulada pela fé. Pastor, eu sou um homem de fé. É? Cumpre a lei. Não, não é necessário. É. Como que você pode me dizer isso? Jesus fez. Não há um ser humano que tinha mais fé do que Cristo. Fé no mandato do Pai, nas ordenanças do Senhor. E nem por isso ele deixou de cumprir os mandamentos. A lei moral de Deus providenciava o rumo à vida de Paulo. E assim deve ser para nós. A Bíblia tem que ser o seu GPS. As pessoas que andam comigo sabem como eu sou ruim de direção. Se eu não tiver um ponto de referência, se eu for 10 vezes num lugar, eu preciso 10 vezes que a pessoa manda o GPS. Sempre trago a memória quando nós auxiliávamos a creche lá na Estrutural. E aí eu ia com frequência com a Glenda lá no Macro. E toda vez eu perguntava assim: é por aqui? Glenda lembra disso. Em Romanos 3,31 ele antecipa as indagações. Você tem que achar 3,31 aí, tá? Em Romanos 3,31 ele antecipa as indagações de seus leitores e faz a pergunta retórica. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. De novo, pastor, ele está falando isso o povo não entende. Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Os preceitos eternos de Deus, a sua lei moral, reflexo da sua santidade e infinita retidão, continua, ou deveria ser, continua sendo a nossa bússola. A forma objetiva e explícita de relacionar os nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Através dos 10 mandamentos, da continuidade da lei e da palavra, ele nos ensina como nós temos que agir com Deus e com o próximo. Não é de admirar que Paulo chegue a uma conclusão que difere bastante da falta da apreciação da lei de Deus que encontramos na teologia nos dias de hoje. Paulo ele chega numa conclusão da lei, sobre a lei, que não agrada às igrejas de hoje. Romanos 7,12.
Romanos 7,12. Em Romanos 7,12 ele fecha o que vem expondo e desenvolvendo desde o capítulo 3. E ele fala, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Pastor, o que eu estou passando é justo? É. É bom? É. É agradável? Às vezes não. Mas como um remédio amargo, que é o remédio que você precisa tomar nesse momento. Tempos difíceis. Eu tenho passado tempos difíceis. Pastor, tempos difíceis com a casa onde você mora, com o carro na garagem. Pois é, aí é o motivo da vergonha. Porque nós não conseguimos colocar numa tabela os prós e os contras e nós murmuramos. Se nós colocarmos os prós e os contras, cada vez mais, cada item que nós colocarmos nos prós, nós vamos ficar envergonhados. A lei é santa. O agir de Deus é santo. O mandamento dele é santo. E ele, Deus, comigo, com você, ele é justo. E ele é bom. Não é descartando a validade da lei moral que vamos nos aproximar de Deus. As pessoas fazem isso. A gente elimina as coisas que atrapalham. Porque é mais fácil. Eu estou casado e eu não estou bem, então eu elimino meu casamento para eu ficar mais feliz. Não é substituindo a objetividade da lei por um subjetivismo nocivo e aleatório, supostamente fundamentado num grau maior de espiritualidade e amor que vamos agradar a Deus. Não é você substituindo aquilo que você acha que está exagerado que você vai agradar a Deus. A gente vê isso, por exemplo, na condição do homossexualismo. Quando eu aconselho e ajudo pessoas que são homossexuais, estou nesse tempo aconselhando uma pessoa, para mim o pecado dele é como o pecado da minha gula e da sua gula. Como assim, pastor? Pode ter consequências mais graves dentro do sentido social e cada vez mais vai ocorrer menos este problema. Cada vez mais nós vamos olhar com naturalidade pastores e pastoras homossexuais e está tudo certo. É um amor. A novela da tarde fala todas as formas de amar. Amor sem limites, amor disso, amor daquilo. As pessoas cada vez mais têm trazido conceitos e confrontos de ética cristã. Se você ama, como é que você vai dizer para um homem e o outro homem que eles não podem ficar juntos como um casal? É o amor ali. Mas não é o que as Escrituras dizem. Você substituir o que Deus fala é assim por algo que eu acho que é assim, não vai te aproximar de Deus. Não vai aproximar as pessoas de Deus. Estamos compreendendo a visão de Paulo inspirada pelo Espírito Santo, que quer transmitir. Quando começarmos a enxergar os problemas em nós próprios e não na santa lei de Deus. Quando você começar a olhar para a sua vida, na sua murmuração, que o problema não vem da lei, não vem da sociedade, não vem dos seus pais, mas vem de você, você vai começar a mudar. Enquanto você ficar colocando a culpa em terceiros, não muda. Enquanto nós não decidirmos assumirmos a responsabilidade que nos é devida, nós vamos continuar padecendo. Assim poderemos exclamar como ele, Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O apóstolo Paulo sabe da condição dele. Ele sabe que ele é pecador. O apóstolo Paulo que escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Hebreus não, ele não escreveu Hebreus. Muitas pessoas acham que Paulo escreveu Hebreus, não. O autor de Hebreus ele é anônimo, ninguém sabe. Quando os reformadores
defenderam a expressão sola escritura, termo em latim, que não é a ação do sacerdote, não é a instituição, não é o sacrifício, mas é apenas a palavra, somente ela, somente ela. Quando os reformadores defenderam a expressão somente as Escrituras, eles estavam reafirmando isso, que devemos sempre nos prender à objetiva revelação de Deus em sua palavra. Por isso que, às vezes eu posso trazer uma palavra para você que ela seja árida, ela não é recheada de piadinhas ou emocionais, em especial a escola dominical. Porque você não precisa de piadinhas, você precisa de um remédio eficaz na sua vida. Por isso que eu luto com falhas e defeitos em apresentar a você a objetiva revelação de Deus em sua palavra. Não historinhas, não tradições, não eu acho. Talvez o nosso culto ele fosse mais divertido, tivesse menos alface, menos brócolis e tivesse mais algodão doce e Coca-Cola. Mas a palavra de Deus ela é muito mais nutritivo do que o saboroso. Mas saiba que tanto o algodão doce como a Coca-Cola eles não vão fazer bem nenhum para você. Mas a palavra ela faz bem. Quando examinamos a lei de Deus sob esses aspectos, muitas perguntas são pertinentes e devem ser respondidas. Eu separei 4 perguntas. Será que você tem a percepção correta das suas obrigações para com Deus e para com o próximo? Será que você está ligado nas suas obrigações? Com essa informação que eu dei aí da irmã da titia da Esther, você não vai fazer nada? Você não vai procurar saber se elas estão precisando de fralda ou alguma coisa? Você vai continuar na sua vidinha de postagem de Facebook e de Instagram? É isso. Será que temos a percepção correta das nossas obrigações para com Deus e para com o nosso próximo? Será que nós vamos continuar colocando o tempo de Deus em segundo lugar? Será que nós prezamos a lei de Deus adequadamente? Será que você tem respeito pelas Escrituras, o respeito que as Escrituras merecem? Ou você trata a leitura da Bíblia como a leitura da revista Caras, do João Correio Brasiliense? Será que estamos utilizando o fato de estarmos sob a graça como desculpas para não cumprirmos a lei de Deus? Será que há ressalvas na lei de Deus? Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe até tal ponto. A partir dali não. Será que é isso? Eu não posso roubar, mas a partir daqui eu posso. Será que tem essa subjetividade? Ou você está usando o conceito da graça para maquiar a minha, a sua, a nossa irresponsabilidade? E por último, para a gente fechar bem legal esse primeiro período, será que Deus se agrada de você? Será que Deus ele olha para você e fala, filho amado? Ou ele fala, filho sem vergonha? Essa semana eu me envergonhei e eu me vi numa condição que, se eu fosse Deus, eu ia falar, filho sem vergonha, filho ingrato, filho murmurador. É o que eu pensei para mim. Até hoje, aquela cumbuquinha de frutas ainda fala comigo. São as formas de Deus falar. Ele fala através da palavra. Ele fala através de sonhos de anjos. Falou com Balaão através de uma jumenta. Com Elias falou através de uma suave brisa. Comigo falou através de uma tigela de frutas. Com você, ele fala como? Será que Deus se agrada de você? Senhor, em nome de Jesus, queremos ser agradáveis a Ti.
Mas a nossa carne, ela grita. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos ajude a mortificar a nossa carne. Que nós possamos, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, sermos cada vez mais servos e servas agradáveis ao Senhor. Amém. Oro em nome de Jesus. Amém.